Olá, internauta. Hoje o tema do programa é política. E para falar sobre esse assunto, trouxemos aqui na nossa redação o ex-prefeito de Santo André, Aidan Ravin, para falar do seu governo, das últimas ações na política local. Aidan, obrigado por ter vindo aqui na nossa redação para falar do cenário eleitoral, cenário também do governo Grana, que venceu você nas últimas eleições. Obrigado por ter vindo aqui. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar com vocês, internautas. É muito bom poder esclarecer, poder colocar o que está acontecendo, respondendo perguntas e avançando em cima de todos os pontos aqui de Santo André. É muito importante para a gente esse espaço, eu agradeço a atenção, para que você acompanhe de perto tudo que está acontecendo aqui e nos ajude, avalie também. Eu acho que tem que ser avaliado, tem que ter o respeito de vocês e o respeito da cidade. Ok. Aidan, já a primeira pergunta, já até disse no início, qual é a sua avaliação? Já se passaram 8 meses, né? O governo Carlos Grana, que te venceu nas eleições. Qual é a sua avaliação que você faz do governo Grana? Eu colocaria essa pergunta um pouco invertida. Qual é a avaliação que você, internauta, faz do governo? Sim. Eu tenho uma avaliação muito crítica do governo, porque desde que entraram, eles só falam uma coisa, né? Olha, estava faltando, tem um furo de 110 milhões na conta. E, na verdade, com um faturamento de 2 bilhões e 400 milhões, que eles entraram aqui falando para nós que ia congelar 30%, depois congelaram 50%. Quando você congela 30% de 2 bilhões e 400, nós estamos falando de 750 milhões. Se você tira 110 milhões, que fala que é o buraco que estava, automaticamente sobrou 640 milhões para você fazer as coisas organizadas. Vou um pouco mais longe. Esse valor de 110 milhões corresponde a 16 dias do ano com esse orçamento. Mais uma situação para eles e para vocês avaliarem. Quando saímos do governo, deixamos 190 milhões em caixa, em dinheiro aqui. 190 menos 110, sobra 70 milhões para começar a fazer o governo. Então existe uma confusão, e até entendo isso, pelo próprio prefeito. Nunca foi prefeito, né? Nunca exerceu um cargo executivo. Falam para ele, ele repete isso. Agora, lamento os secretários forçar essa posição de falar que existe um rombo, foi deixado um rombo. Quando se faz um governo, existe uma continuidade. Se você não paga a conta até dia 31, dia 1º você tem que pagar. Então não é rombo que existe. É uma continuidade de acerto da prefeitura. Tanto é que ninguém entrou em Ministério Público, ninguém fez nada com tudo isso que estão falando, mas justificar um governo que não consegue fazer as coisas porque tem dívida, se você congela, você já tem dinheiro para fazer. Se eu estou falando que 16 dias paga a conta, mas nós já tínhamos dinheiro em conta, então isso não procede. Acho que o governo está indo bem, por quê? Está executando tudo o que a gente deixou. Nenhum governo inaugura 320 casas em 3 meses, porque nós já deixamos as casas prontas, não conseguimos entregar, porque tinha problema na CETESB, tinha problema de iluminação, que arrastou e não deu certo. E entregaram agora uma escola onde eu estudei, que nós reformamos, fizemos uma escola com lugar em cima para a criançada fazer prática esportiva, uma escola de primeiro mundo também, que ninguém entrega uma escola em 7 meses. Ok. Essa escola já estava pronta. Até voltando à questão das dívidas, já que você colocou como principal a ação do governo em relação à tua administração, que foi deixar restos a pagar, né? Exatamente. Porque o secretário Alberto de Orçamento, ele disse que na verdade não tinham dinheiro para pagar esses restos a pagar. E o dinheiro que tinha lá em caixa eram carimbados de transferência do governo federal, estadual, né? Na verdade não tem esse dinheiro por esse motivo que o governo fez essa contenção de gastos. O próprio secretário... E falou que ia enviar ao Ministério Público essa questão. Não foi enviado nada, não recebi nada até agora. Sim. E eu acho que ele tem que entender o quê? Até poderia ser, depois ser julgado pela lei de responsabilidade fiscal. Eu acho que se ele isso, ele tem todo o direito de fazer. Só que só falar não resolve. E outra coisa também, o secretário não tem experiência em orçamento, né? Ele exercia uma função aqui de atendimento em creche. Era a função dele aqui dentro. Então, qual a experiência que ele tem em orçamento
para ele falar disso, para ele viver essa Roberto história. Alves. Ele Sei. mesmo. Então, o que a gente consegue entender, assim... Mas ele desempenhou essa função lá em São Bernardo, né? Sim, mas eu só falo para você assim, eu não estou inventando nada. Sim. Nós, quando eles deixaram o governo para a gente, tinham 70 milhões, que também era de verba carimbada e que não pagavam as contas, que eram 800 milhões só de precatória. Então existe um monte de coisa que você pode resolver, mas você precisa, além disso, fazer o quê? Avaliar toda a situação e continuar trabalhando. Até a questão dos precatórios, o próprio Grana disse que descobriu que a conta não tinha sido paga dos precatórios, né? Até ele disse que de 110 passou para 117,5. 7 milhões e meio não foram pagos na sua administração dos precatórios. Pois é. É verdade isso? Existe uma lei federal, e em cima dessa lei federal, a gente cumpriu rigorosamente e pagávamos no começo a mais do que era para pagar. Só que no final de mandato, o pessoal começou a entrar com um valor diferente, a nível de lei também, que a gente questiona, que é um direito nosso de questionar. Então nós começamos a pagar. É fácil o prefeito falar que esse precatório foi criado pelo próprio PT, Sim. que deu um aumento de 25%, nunca pagou, nunca resolveu e deixou isso virar 800 milhões. Então nós estamos falando em mais 7 milhões e meio, que ele supõe que aconteceu, mas os 800 ele não fala. Prefeito, Eu acho como que é fácil, confrontar esses dados, então? O Grana, o seu governo fala que deixou dívida e o senhor diz que não. Como que se resolve Está no isso? orçamento. Está dentro do orçamento. E é só ver, se você tem restos a pagar, é continuidade. Sim. Eu não tenho como pagar se não entra no ano. Mas quem entra depois assume a responsabilidade de continuar a máquina. Ele não assume, ele não entra, ele não compra a prefeitura, ele não tem dívida nenhuma, não tem nenhum problema. Tanto é que Qual era a problemas... dívida de Santo André quando o senhor deixou o governo? Não, nós não tínhamos dívida em Santo André. Nós temos o precatório para pagar, tem as coisas que nós estamos pagando. Sim. Que nós E esses começamos a 110 pagar. milhões, de onde veio? Não, mas eu estou falando para você, ele pega um pouco de cada lugar e soma um montante e fala, estou devendo isso. Então, só para tentar te explicar de novo, acho que nós não estamos conseguindo entrar no rumo disso. Não, até para que a gente entenda, né? Porque vocês... se um lado fala que é 110 e o senhor fala que deixou dinheiro, né? Não, mas está no orçamento. Está no orçamento. Eles fizeram isso com a gente. Você pode buscar no jornal, o Avamiliano, eu vou deixar 70 milhões. Tanto é que eles nunca deram abono para o funcionário público, você sabe disso, e deram 10 milhões de abono no último ano deles. Nós não, nós todos os anos a gente manteve abono para eles, para ajudar, porque sabe da defasagem que teve. Aumento para o funcionário público, a mesma coisa. Então, é fácil falar que tem dívida e falar, bom, se eu tenho dívida, eu congelei, eu não pago a dívida? Tá, eu pago a dívida e qual é o próximo passo que eu vou fazer? Falar que por causa da dívida eu não fiz, mas eu não congelei? Qual é o próximo passo? Se eu congelei 30, depois congelei metade. Metade de 2 bilhões e 400 é 1 bilhão e 200. Com 1 bilhão e 200, se você descontar 110, vamos fazer que tinha dívida? Descontei 110, não tem que dar continuidade? Me sobrou 1 bilhão. O que acontece? Ok. Então o senhor está tranquilo em questão da lei de responsabilidade fiscal? Sim. Caso seja questionado. Nós sempre fizemos com a maior lisura, com a maior transparência, tudo. Ok. Outro assunto que eu queria ver com o senhor, nas últimas semanas surgiu um fato novo em relação às eleições do ano passado, em que o Grana venceu o senhor nas eleições e ocorreram alguns telefonemas de madrugada, né? O senhor entrou com uma ação para que fosse investigado esta questão. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso internauta em que pé está essa questão dos telefonemas da madrugada, que segundo o senhor e a sua campanha, isso desestabilizou o eleitor. Em que pé está isso? Foi feito 2 ações. A primeira ação foi de cassação, que é uma ação eleitoral. Pela lei eleitoral é proibido fazer propaganda eleitoral após as 8 horas da noite do sábado. E as ligações começaram 2h59 e foi até 7h59 da manhã. Foi feito na madrugada. Pela lei de telemarketing, é proibido fazer telemarketing de madrugada. Então a gente já tem... Vocês nunca fizeram telemarketing? Sim, no horário normal. Sim. E fazendo normal. Nós fizemos, tem uma empresa de telemarketing que está aprovado nas contas também. O que aconteceu aqui? Como foi feita essa ligação de madrugada? Quando nós chegamos para votar, chegamos para fazer reunião com o pessoal, recebi ligação em casa. Então nós fizemos. Mas era só voz. Aí conseguimos entender, quando pegamos uma gravação, que foi a mesma gravação que eu fiz para a Rádio ABC, que é permitido fazer, uma das últimas vinhetas, a gente fez um pedido de voto.
Pegaram essa gravação e jogaram lá. Nós abrimos uma ação de Essa cassação. gravação já foi utilizada na sua campanha, é isso? Não, foi usada na Rádio ABC. Ah, tá. Na rádio, no horário de rádio. No horário eleitoral. Acho que no último dia, penúltimo dia, na entrevista para a Rádio ABC. Automaticamente foi feitas essas ligações. Bom, se nós não fizemos, quem fez foi ele. Mas eu peço para você avaliar comigo. Ou eu, ou o outro lado está errado. Só tem dois competindo no segundo turno. Né? Se eu não fiz e fizeram de madrugada, se você recebe uma ligação de madrugada na sua casa, 3 da manhã, você tem um filho de 24 anos que está na rua, o que você imagina a primeira coisa? Aconteceu algum acidente. Ou, os dois estão em casa, mas você recebe uma ligação. Pô, minha mãe, minha tia, avó. A primeira coisa que você pensa é numa coisa ruim. Então a pessoa já levanta tensa, atende o telefone, é um pedido de votação. Então isso incomoda. Foram mais de 60 mil ligações. Quando você faz um cálculo de 60 mil ligações, cada família tem 3 ou 4 pessoas na família, você está falando em 180 mil pessoas que sabiam da ligação até 240 mil. Eu faço um cálculo redondo para ficar mais fácil para a gente. 200 mil pessoas na cidade estavam falando da ligação naquele dia. Se 10% dessas pessoas resolveram mudar o voto, né, nós tivemos uma diferença, foi 30 mil votos, se você corta na metade, dá 15 mil votos. Se 10% dessas pessoas mudaram... voto de um lado passa para o outro. Passa para o outro. Acabou mudando o final da eleição. Outra coisa. Eu abri ação. O PT não abriu ação. Ué, mas se eu mandei ligar para 60 mil pessoas, eles sabiam disso. No mínimo, já ganhei a eleição, não preciso... Não, vamos caçar os direitos políticos dele. Porque ele fez errado. Ninguém abriu ação. O PT Após a não eleição, abriu. você já entrou com a ação? Entrei com a ação. Na Justiça Eleitoral? Na Justiça Eleitoral. Junto com isso, nós entramos com uma investigação policial também, um inquérito policial. Por quê? Para buscar as provas. Porque essa ação podia demorar, como demorou. Ela vai chegar agora em Santo André de volta. Mas a Justiça Eleitoral aqui, na primeira instância, não acatou, né? Então, como que aconteceu a cassação? Em janeiro, eles optaram por encerrar o processo. Arquivar. A gente recorreu. No que recorremos, caiu no Ministério Público Eleitoral de Santo André, com o promotor Fábio Franck. Ele deu uma positividade para continuar com o processo. Então, ele avaliou, falou, não, o que está falando tem sentido. Porque no próprio processo tem o quê? As pessoas que receberam a ligação, que são testemunha, blogs de queixa, porque receberam a ligação e acharam isso um absurdo, contra a minha pessoa. Então ele deu por sim. Caiu na Promotoria Regional Eleitoral de São Paulo, que também falou para continuar o processo e pôs uma ressalva. Caso haja milhares de ligações e a comprovação dos mesmos, existe abuso de poder de comunicação, que é o que está escrito no laudo. Quem deu o laudo foi o próprio promotor. Sim. Mandou para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O Tribunal Regional de São Paulo falou, prossiga a ação. Já foi questionado o PT assim que a gente lançou isso, ele falou, não, nós nunca soubemos disso. O PT já entrou com o processo em São Paulo para entrar na ação, para tirar o próprio prefeito e a vice-prefeita e entrar o PT na ação. Foi derrotado aqui em São Paulo. Entrou em Brasília agora. Então, eles não sabem da ação, mas já entrou em São Paulo e entrou em Brasília. Foram derrotados de novo. Parte do processo. Eles querem fazer parte do processo. Foram derrotados em Brasília agora, essa semana, e vai voltar para São Paulo de novo e já tem a diligência para vir para Santo André. No inquérito policial, o que a gente conseguiu detectar? A empresa. Então foi questionado para a justiça a empresa. Eles fizeram uma busca na empresa, a empresa veio depor. Isso é no inquérito policial? No inquérito policial. Então o que acontece? A GVT era dona da linha. A GVT vendeu para uma empresa que chama-se Connection. Então nós fomos em cima da Connection. Essa Connection, quando veio apresentar, falou, não fui eu que fiz as ligações, porque essa linha eu cedo para essa empresa, Sevenvox. E trouxe no processo 62 mil ligações, uma a uma no horário que foi feito, e a maioria, tipo 98%, 97%, foram todas para Santo André, foram focadas em Santo André. Então a gente já sabia que não era Connection, era Sevenvox. Nós tivemos acesso, como qualquer um de vocês, é só entrar, prestação de contas do Comitê Financeiro do PT de Santo André. Na prestação de contas do Comitê Financeiro, tem 7 inserções da Connection.
Então ele usou essa 7 vezes, sendo as 2 últimas, uma na sexta e a outra no sábado, que eles pagaram. R$30 mil na sexta e R$30 mil no sábado. E tudo nos leva a crer que foi essa empresa que fez as ligações. Essa empresa recebeu do PT o tempo todo. A ligação nossa está aí. A empresa está sendo chamada agora na investigação para prestar depoimento. Saiu uma notícia no jornal que eles não se lembram quem pagou, mas não falou que não fez. Falou que não lembra quem pagou. Né? E também não falou que foi a gente que fez. A Sevenvox. Então nós temos aí toda a história, então pedindo para vocês avaliarem isso, entrar na internet, tem blog para ver tudo isso que a gente está falando. Nós entregamos um CD com escaneado todo o processo para todos os vereadores de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Ribeirão, para todos, da região toda. Ontem nós entregamos o CD para todos os deputados estaduais. Por quê? Para ficar público que para nós assim, como foi fora do horário e foi feita uma ligação pedindo para o candidato, para nós é um crime eleitoral isso. Porque ninguém pede uma ligação de madrugada e acha que vai ser positivo. Essa ação foi determinante no resultado da eleição, prefeito? Nós conversamos aqui porque assim, se 200 mil pessoas, né, na verdade, se for 4 pessoas por família, 240 mil pessoas, 10% mudando o voto, nós estamos falando em 20 mil pessoas. Pode mudar sim o resultado da eleição. Né? Eu não posso afirmar isso com veemência, mas tudo leva a crer para nós que sim, por um motivo. Por que fizeram isso? Se fizeram isso, mas se estava bem, iam ganhar, está tudo certo, por que fizeram isso de madrugada? Como você não tem como responder no outro dia. Porque o dia já é o dia da eleição. Sim. Acabou há 2 minutos, a última ligação foi 2 minutos de começar a eleição. Na rua, você vai falar, não, mas ele não ligou, mas eu recebi a ligação, a voz era dele. Sim. Né? Uma senhora que está no processo, ela levantou para atender a ligação, era um sobrado, ela tinha que descer, ela caiu, quebrou a perna e colocou pino. Então, ela falou, não, eu faço questão de ser testemunha, porque eu fui incomodado de madrugada, eu fui acordar porque eu estava com a mãe doente, estava com meu tio com problema, eu fui atender e acabei me machucando. Prefeito, a nossa reportagem até questionou o prefeito Carlos Grana. Ele disse que toda essa situação aí das gravações é uma maneira de justificar a sua derrota, né? E criar até uma maneira assim de chorar a derrota e criar um fato político, já que está se aproximando uma disputa eleitoral para governador e para deputado. Como que o senhor vê essa resposta do prefeito? Eu vejo uma resposta lamentável, porque querer mudar o discurso, querer falar que eu estou chorando a derrota se eu entrei com o processo, né? Agora, quem foi beneficiado? Foi o prefeito. Né? Quem contratou a empresa? Está na prestação de contas do PT, do Comitê Financeiro do PT de Santo André. Eu acho que ele está esquecendo de ver isso e achar que eu quero inventar alguma coisa. Não se inventa nada, prefeito, com uma ação, com um inquérito policial. Estão lá as provas. Não se inventa a ligação que foi feita uma para a outra com a minha voz. Se tivesse acontecido de eu ser derrotado, de eu ter ganhado a eleição, eles não iam entrar com o processo? Eles iam entrar com o processo. Eu ganhei a eleição e falei, mas você fez campanha eleitoral irregular. E o PT não tem esse costume de não entrar com processo. Porque eu respondo e respondo ainda em processo que eles entraram na prefeitura o tempo todo por nada. Não se prova nada, mas ele cria uma situação enorme. Então nisto, né, eu acho bem claro, eu responderia assim, não precisa fazer choro nenhum, eu acho que é justiça. Já foram caçados quase 400 prefeitos no país. Em São Paulo, já foram caçados mais de 14 prefeitos. Então, o último, Taubaté, agora. Eu quero que entenda que a gente quer justiça. Agora, se ele acha que justiça é choro, se ele acha que o PT está acima de tudo, eu não vejo assim. Eu vejo sim, o Comitê Financeiro do PT, como também tinha o Comitê Financeiro do PTB, ele responde por tudo pelo majoritário. É uma forma de você fazer. Tem um comitê do majoritário, que é o do prefeito, candidato a prefeito, e tem o comitê do partido. Então foi o partido que pagou isso, está ligado tudo isso. Temos informações que tem mais pessoas do PT que também fez com a mesma empresa. Nós estamos levantando. Está chegando informações para nós agora. Levantado isso, a gente vai mostrar que existe uma ligação
mais forte que isso daí, não foi só em Santo André. E qual é a expectativa, então? Porque o processo na justiça demora, né? Qual é a expectativa do senhor para dar cabo a essa discussão? Eu falei agora mesmo que a gente entregou para todos os vereadores e todos os deputados de São Paulo. Para que eles ajudem a gente a fazer a investigação também, para cobrar também, para ir para cima também. O delegado já deu um prazo para encerrar o inquérito? Não, o delegado não deu prazo. Mas o que acontece? Esse processo volta para Santo André e já vai começar a ouvir, ser julgado e juntar todas as provas. Automaticamente só está faltando ouvir a Sebenvox. E aí questionar mais algumas coisas. A gente não tem como falar em prazo, mas a gente tem como falar em justiça. Eu acredito sim que não pode se demorar muito tempo, e se demorar é uma vergonha a mais para o PT, que já tem vários escândalos, né, que já vem sendo somado com o tempo, e a própria movimentação de rua na cidade não é mais movimentação de partido, é movimentação de justiça, moralidade, de sentimento, de sensação boa. Então não podemos entrar no é choro. Não, é justiça. Ocorreu um crime eleitoral? Ocorreu um crime eleitoral. Foi feito no dia da eleição, de madrugada, que não podia ser feito, por uma empresa que prestava serviço para o PT, usando a minha voz. Usando uma gravação que eu dei uma entrevista para a rádio. Então, existe um crime eleitoral. Ou eu estou culpado ou ele está culpado. Bem, a justiça vai ter que decidir. Vai ter que decidir. Ok. Prefeito, vamos sair um pouquinho desse caso e falar sobre a questão mesmo do cenário eleitoral. O senhor é um provável candidato a deputado, né? É estadual, a federal, é pelo PTB? Como que está essa decisão? A gente nunca tinha pensado nisso antes, né? Imaginava em continuidade. Sim. Após que acabou a eleição, você sempre leva um baque, né? Quando você perde uma eleição, você fala, e agora? Peraí, vamos respirar fundo. Mas indo para a rua, conversando com as pessoas próximas nossas, pessoas que a gente encontra na padaria, farmácia. Ontem estava de novo na padaria, uma pessoa veio, atravessou, olha, senhor não desiste, eu estamos com você, vamos fazer junto. A gente vai, né? Sou pré-candidato, sim, a deputado. Sou um soldado do partido. Mas estadual ou federal? Então, minha vontade estadual. Sim. Né? Mas eu sou um soldado do partido e estamos discutindo isso em Santo André, que Santo André vai lançar provavelmente um deputado estadual e um federal. Então estamos discutindo isso com o nosso majoritário, que é o Campos Machado. A minha vontade maior é de ser estadual, mas se o partido precisa para federal, é o que eu falei, eu sou um soldado do partido. Não está descartado sair do partido? Tem muito partido conversando com a gente, tem muita gente conversando. Conversar, a gente tem que conversar. Não tem como não conversar. Mas a gente está bem alinhado com o partido. O Campos Machado recebeu o processo, está junto com a gente, está marcando com o governador, ou essa semana, no comecinho da outra, para a gente também entregar para ele estar ciente disso. Quer marcar com pré-candidatos a presidente, para a gente também entregar o processo, para eles entenderem isso, para eles falarem disso, para eles discutirem sobre isso, para dar opinião. E a gente começar a pedir, ninguém quer nada do processo, a gente só quer que julgue. E julgue o mais brando e o mais aberto possível. Ok. Outra questão que surgiu nos últimos meses era o senhor assumir uma posição de destaque na questão de defender o PTB regionalmente ou até o próprio governo Alckmin. O governo Granda, de uma certa forma, cedeu o senhor para a Assembleia e criou toda uma polêmica em relação de ceder funcionários para outras funções, né? E uma delas era o senhor. Aí o senhor acabou recusando esse convite. O senhor chegou a conversar com o Granda para pedir essa liberação para ser assessor na Assembleia Legislativa? Tudo começou com o Campos, que queria me levar para assessor direto dele, para que eu exercesse essa função mais livre aqui em Santo André, a nível de o coordenador regional. Quem era o coordenador regional era meu irmão. Sim. Ele fez uma cirurgia, não está bem, está se recuperando, então eu assumi essa parte com o Campos. Ele me pediu e eu assumi. De primeira mão, sendo um assessor direto do Campos, a gente podia resolver isso sim. Mas depois foi colocado para mim que eu serviria a Assembleia. Eu não aceitei. O prefeito daqui não me chamou, não perguntou, não falou nada, não recebi nada. Ele simplesmente liberou e assinou. Até deixando uma situação delicada para a gente, porque liberar um funcionário... Mas foi um pedido do Campos Machado. Um pedido do Campos. Liberar um funcionário nosso, daqui de Santo André para São Paulo, para trabalhar lá, principalmente agora, que médico cubano, médico espanhol, médico português. Eu sou médico, eu sou da rede. Nós estamos com falta de médico na rede, nós estamos com dificuldade
médico na rede, porque tem uma série de problemas que está acontecendo. Você que nos assiste, talvez, não tenha essa visão de problema de médico, que você pode ter um convênio ou vai particular. Mas tem pessoas ligadas a você que pode apostar que ela usa essa rede, ela sabe como que está. Hoje o senhor é médico plantonista, né? Sempre fui. Eu voltei a exercer a função de médico plantonista. O senhor estava alocado lá na Vila Luzita e trocaram o plantão do senhor. Isso foi negociado? Como que foi? Não. Infelizmente, né, vieram com várias posições que eu determinei errado por eles. Me pediram para vir para o PA Central. Primeiro queriam me transferir para a Sacadura Cabral, numa UPA. Então, me pediram para vir para o PA Central para a gente conversar sobre isso. Por quê? Quando você tira o médico de um lugar e põe no outro, é um direito da prefeitura? É um direito da prefeitura, desde que converse com o médico. Né? Eu não fui conversado, não fui consultado, só vim recebendo cartinha. E recebi, uma coisa engraçada é assim, eu recebi um papel do diretor que eu tinha que me transferir agora. Tá, eu falei, mas não é você que me transfere, eu sou médico, se não me engano, em abril. 16 de abril. Então, 16 de abril eu recebi esse papel que eu tinha que me transferir agora. Eu falei, olha, eu voltei na unidade e falei, olha, o diretor está me transferindo, mas eu sou médico estatutário. Eu sou médico concursado, eu tenho que sair uma portaria para mim poder mudar. No dia 22, que na outra semana, recebi uma carta. Eu não recebi essa carta em abril, porque eu dei 3 plantões em abril, me afastei para fazer a cirurgia e voltei 40 dias depois, porque eu fiquei internado e depois fiz a cirurgia 30 dias. Quando voltei, recebi essas 2 cartas, dia 16 e o dia 22. Dia 22 era uma portaria do secretário falando que eu tinha que assumir o plantão a partir do dia 16. Mas dia 16, eu já tinha dado o plantão na unidade, então não tinha como assumir. Essa portaria do dia 22 tinha que sair no dia 23. É lei, é a prefeitura. Não saiu. Quando eu voltei a trabalhar, eles me deram os papéis, eu falei assim, olha, desculpa, mas eu peguei tudo aquilo, eu falei, você vai agora para a Sacadura. Eu falei, tá. Saiu no jornal? Ah, saiu. Mandaram um telegrama para me avisar? Me avisaram alguma coisa? Não, eu estava afastado, com doença. Como é que você me transfere sem houve uma falar? negociação para o senhor ir para o PA Central, é isso? Na verdade, tudo isso aqui, agora só terminando uma coisinha. Eles colocaram essa publicação no começo de agosto, falando que vale a partir do dia 16 de abril. Não existe portaria retroativa. Né? Inclusive porque eu dei vários plantões na Vila Luzita, né? Até o feriado. Eu dei plantão na Vila Luzita. Então houve sim uma conversa, não negociação, para mim ficar aqui até resolver definitivamente se eu voltava para a Vila Luzita ou não. Sim. Né? Para a gente isso é uma perseguição política. Por que não posso trabalhar onde sempre trabalhei? Né? E falar, reduto eleitoral, perseguição política. Ah, não está precisando de médico lá. Não, está precisando. Lá onde mais falta médico, onde mais tem problema. Estou aguardando a decisão deles. Então hoje o senhor é plantonista da prefeitura? Plantonista. O senhor dá plantão em que dia da semana? Terça-feira, meu plantão tradicional, toda terça-feira, então, 24 horas. Então hoje o senhor saiu de plantão? 7 horas da manhã. Sim. Quantas pessoas o senhor atendeu hoje? Nesse plantão de 24 Fiz um cálculo mais ou menos de 50 a 60 pessoas a gente atende no plantão, porque é dinâmico, né? Você atende aqui, faz sutura, visita o pessoal que está na retaguarda, que tem uma retaguarda grande, tem a emergência quando chega alguém, sempre desvia um médico para atender também. E faltam médicos mesmo em Santo André? Existe um problema de valor. Sim. Né? O médico estatutário ganha menos que o médico plantonista pela fundação. E agora tem uma pessoa jurídica que eles criaram na fundação que ganha mais do que o médico estatutário, ganha mais que o médico plantonista, então começa a ter um problema de valor. Sim. E aí as pessoas vão migrando para a sobrevivência. Ok. Prefeito, eu queria voltar um pouquinho à questão eleitoral, até para que o senhor fez uma avaliação do governo Grana, e o senhor disse que a questão das dívidas foi o ponto do discurso que o Grana coloca como contrapartida de ter atrapalhado a administração dele, né, por ter herdado essas dívidas. Qual foi a avaliação do senhor? Quais foram os erros na campanha eleitoral? O senhor está dizendo da questão das ligações, pode ter sido um fator importante, mas teve outras situações também que poderia ter ganho até no primeiro turno, até o senhor dizia que poderia ter ganho essa eleição no primeiro turno. Quais foram os erros cometidos para que essa eleição não fosse determinante já no primeiro turno?
Eu não falaria em erro, porque a gente, quando quer fazer uma campanha, você nunca quer fazer, nunca vai fazer errado, nunca quer fazer errado. No primeiro turno, se você votou em Santo André, você deve lembrar que quando você chegou em qualquer lugar para votar, existia um mar vermelho. Segurança, saúde, felicidade, alegria, harmonia. Isso é um processo que amanhã em Santo André está caminhando também, que é o processo de boca de urna, que nós denunciamos essa boca de urna com fotografias, o pessoal entregando papel na porta da escola, inclusive um deputado federal da cidade entregando papel na porta da escola, fotografado quando ele é Iraque, entregando o papel na porta da escola. Se isso não é boca de urna, a gente não sabe o que é boca de urna. Então houve nós não temos como mensurar exatamente como, mas pelas fotos e pelo volume, e qualquer um que votou sabe o que aconteceu. Então houve muita carreata na cidade, tinha carro de som, que o cara falava, não fez isso, não fez aquilo, é mentira, não fez nada. E as pessoas que não são informadas, que nunca a pessoa fica se informando o que fez, o que não fez na cidade, acaba também se envolvendo. Então acho que houve muita má fé do outro time em cima de campanha, né? Porque vieram só querendo levantar pontos e falando que não aconteceu nada na cidade. Escolas todas reformadas, 98%, 8 escolas novas na cidade, 14 creches em 4 anos de mandato, que não foi construída uma creche. Pelo contrário, o governo federal cortou a verba que mandava para sustentar as creches que nós tínhamos das entidades boas da cidade, que nós tivemos que assumir isso com o dinheiro da educação, que é mais de 4,5 milhões. Então eu falo para você, o trabalho dentro da cidade foi muito grande. Na saúde, hoje, pergunte para quem trabalha para você, pergunte para o seu amigo, pergunte para o pai do seu amigo que usa a rede pública. A marcação de consulta era mais rápida, o atendimento era mais humanizado e melhor, não tinha maca. Ontem passou uma reportagem na Globo, maca. Isso acontece aqui no Hospital Municipal. Não acontecia mais, porque a gente dividiu nos PAs, dividiu com Mário Covas. Então nós fizemos uma integração para acontecer tudo isso. Medicação. Mas, prefeito, eu queria voltar um pouquinho à questão eleitoral mesmo. O senhor está dizendo que o PT, de certa forma, no primeiro turno fez a questão da boca de urna, no segundo a questão das ligações. Sim. Mas eu estou na questão de estratégia de campanha. Por exemplo, posso lembrar ao senhor, a questão de não ter aceito o PSDB como vice na chapa, né? A questão do fator Bonomi, que depois entrou no segundo turno. Esses fatos, e também durante a crítica do PT em relação ao teu governo, em várias obras inacabadas, por exemplo, o estádio Bruno Daniel, o pouco tempo da saúde que não saiu, as casas mesmo, o senhor disse que acabaram sendo entregues pelo grana, né? Uma coisa que precisava, a questão até era simples, segundo o secretário, que era só fazer uma ligação de gás para aquilo, que o conjunto funcionasse e tal. 5 meses. Todos esses fatos não, de certa forma, impactaram de achar que o teu governo era bom? Então, e merecia o voto? Se era tão simples assim, porque demorou 5 meses para ligar o gás. Sim. Mas essas simples questões de estratégia só para falar para você, poupa tempo normal. Sim. Nós fizemos toda a documentação e quem parou tudo isso é a bancada do PT. Sim. E agora a bancada do PT defende tudo o que eles acusavam. Isso foi pura estratégia política deles. Se a gente vai falar de Bruno Daniel... Porque pouco tempo tinha um espaço que era da Roja, que estava contaminado. Não tinha... Mas agora não está mais? Sim. Descontaminaram? Não, eu mesmo... O laudo disse que não, né? É o mesmo laudo. Sim. Então não existe... Eles criaram a confusão falando que estava contaminado. O Bruno Daniel reforma. Era um TAC. Sim. Era um TAC o Bruno Daniel, que já estava há 10 anos e o PT nunca fez nada. Sim. Nós fomos obrigados a tirar aquela onda porque podia cair na cabeça de alguém e machucar. Caiu um pedaço de concreto de uma creche em São Bernardo e matou uma criança. E não aconteceu nada. Então nós prevenimos uma situação e acabamos tendo complicação. Nós gastamos lá 68, 70 mil reais para fazer todas as exigências e no final do ano o estádio estava liberado. Eles pediram um empréstimo de 13 milhões, se você acha justo, para reformar o Bruno Daniel. Coisa que todo mundo está criticando, que gastaram umas fortunas em estádios. Por que não investe na saúde, que não investe em educação, não investe em emprego? Isso não aconteceu. Com os 13 milhões, eu construo aqui em Santo André 20 campos de futebol, como fiz aqui no segundo subdistrito. Gramado sintético, bom, para toda a população usar. O que você acha que é melhor?
Reforma o Bruno Daniel ou deixa a saúde afundar? Reforma o Bruno Daniel ou faz mais gramado na cidade? E nós não tivemos esses 13 milhões do governo do estado para poder fazer isso. Buscamos parceria com espanhóis, buscamos parcerias com um monte de gente. Infelizmente, não tínhamos. Prefeito, vou até insistir, voltando à questão eleitoral. Eu falei da questão aí das estratégias. Aqui, das tá. estratégias. Tá. Tá. Qual foi, vamos dizer assim, os erros ou não acertos, né? Eu acredito assim. De compor realmente uma chapa vitoriosa. Não, mas a gente queria sim fazer a composição com o PSDB, inclusive não foi eu que não quis fazer. Sim. Né? Nós tivemos dificuldade com a nossa vice, que ela não quis abrir mão de ser vice. Sim. Isso nós fizemos uma reunião com o próprio Ricardo, dentro do gabinete, há mais de 2 horas. Sim. E aí, o que é melhor? Eu pegar um PSDB que estava dividido, que o Paulinho Serra levou mais da metade embora, ou eu brigar com a minha vice-prefeita, que também vou dividir o partido. Fui obrigado a recuar. O Bonomi. Esse fator não foi importante dentro do resultado eleitoral? Eu acredito que o PSDB nos ajudaria muito, sim. Né? Eu acho que é uma soma de fatores. Né? Não é só isso. O nosso pessoal achava que estava ganha a eleição, que estava tudo certo, e acabou tendo complicação com isso. Você tem dificuldade. Quando a pessoa tem que correr atrás do prejuízo, é uma coisa. Quando a pessoa, eu vou correr, mas está mais ou menos certo, é outra situação. Se você tem dívida para pagar, você tem que correr para pagar a dívida. Se você tem dívida para pagar, mas você tem o dinheiro no banco, você fala, eu tenho dinheiro, eu vou pagar. Se não ganhar esse mês, eu ganho no outro. Então, aconteceu sim, um monte de coisinhas que na somatória... O Bonomi, por exemplo, o Wilson Bonomi, que era um super secretário no teu governo, virou adversário eleitoral, né? E no segundo turno... Lamentável, né? Teve uma votação pequena, né? Que a gente podia ter somado muito mais, tivesse junto acompanhado isso, sem ter essa divisão. Sim. Né? Eu acho muito lamentável. Tanto é que tivemos problemas sérios nisso no próprio governo por causa disso, porque ficou uma coisa muito estranha. Como é que você sai agora e vai ser contra? Né? Contra o governo? Não tem como. Hoje a relação com o Wilson Bonomi está tranquila? Normal, não tem nada de errado, é claro. A gente podia estar muito melhor agora, podia estar continuando com o governo, ele podia ser um próximo prefeito. Ele não quis, ele quis sair. Eu acho que a gente tem que respeitar a vontade de cada um, né? Mesmo que essa vontade não seja o que a gente quer. Okay. Mas naquele momento, compor com ele é compor. Estou com a Dina, estou com ele, o que muda? Não muda nada. Né? Acho que não mudaria nada ali no momento. Nós precisaríamos compor com outras pessoas para somar, né? Para agregar mais. E não foi o que aconteceu. Ok. Então esses fatos não foram tão importantes no resultado eleitoral? É uma somatória. É uma somatória. Quando você acaba um casamento, não tem um fator que acabou o casamento. É uma somatória de fatores. Sim. Então, por que você acabou o casamento? Porque aconteceu isso, agora me fez isso. Quando você vê, vai somando, chega numa gota, você fala, foi isso aqui. Não, foi uma somatória. Mas as ligações noturnas foram determinantes? Eu vejo, tanto no primeiro turno, essa boca de urna monstruosa que deu a mudada, que foi calada no segundo turno, não foi rasgada, mas as ligações... Se tivesse a tranquilidade que ia ganhar, não precisava das ligações. Não precisava de cometer um erro tão grave de fazer uma ligação fora de horário e essa pessoa está na prestação de serviço dele. E foram 30 mil votos a diferença, né? 15, né? Porque um voto vai para o outro. Se a gente corta, dá 15 mil votos. Outro fator importante que pode também ser um entrave eleitoral é a questão da aprovação de contas do teu governo. 2009 foi aprovado pelo Tribunal de Contas, né, do Estado, e 2010 não foi aprovado na questão da educação. Como que é agora lidar com essa questão, já que o senhor depende dos votos dos vereadores para aprovar as contas? E hoje o governo Grana tem a maioria dos votos, né, tem a base de sustentação. Como que o senhor vai negociar essa aprovação das contas? Porque sem aprovação não tem... Correto. Não tem a possibilidade de se candidatar, né? Quero falar para você que a primeira vez que foi aprovado contas no nosso município foi no meu governo. Em todos os anos do PT nunca foi aprovado as contas. De 2009. 2009 foi aprovado. Foi a primeira vez que foi aprovado a conta. Esse ano foi votado as contas do Ava Milena, de 2008. Né? Inclusive com aprovação do PTB. Total do pessoal do PTB. Por quê? O mesmo problema que se aponta é na educação e é por causa do Sabina. Nós só não conseguimos fechar as contas em 2010 porque tinha uma licitação de compra de materiais que a gente ia comprar antecipado, já que é normal fazer isso,
que ela teve um problema na licitação e ficou um dinheiro de fora e acabou não computando na porcentagem. Mas o que acontece para você, entendeu? Você pode entrar na internet, isso é claro, isso é aberto, não tem nada escondido. Quando dá problema na educação é que você não atingiu os 25% da educação, atingiu um pouco menos. E esse pouco menos justifica muito bem, porque você tem que pagar o Sabina todo sem ter como justificar esse gasto na educação. O senhor tem conversado com os vereadores sobre essa questão? Com o meu pessoal, sim, com alguns da base deles que foram nossos, foram eleitos com a gente também. Eu acho que não é para ter problema de aprovação de contas, porque ninguém vai estar jogando uma conta lá que não é o que aconteceu em todos os anos. Quando eu, prefeito, o Avalileno, ex-prefeito, votou as contas lá, nunca colocamos um empecilho, porque sabemos da dificuldade, sabemos do problema. Isso não acontece só em Santo André, isso acontece no país todo. Ok. O senhor disse que voltou a ser médico plantonista, já que o senhor não aceitou ir para a Assembleia. Qual a tua função regional hoje, em termos de partido? Vai ter algum cargo em relação ao governo do Estado? Não, sem cargo. Eu vou trabalhar a nível de partido mesmo, mas sem cargo. Eu voltei no meu consultório, nos 2 consultórios que eu tenho, voltei a trabalhar como médico na rede e tenho meu escritório político, que a gente continua fazendo trabalho. Então a gente está conversando regionalmente, vai ter uma reunião que ia ser dia 14 de setembro e ele passou para o dia 5 de outubro. Então é uma primeira reunião para já definir posições para a gente poder disputar a eleição do ano que vem. Ok. Prefeito Aiden Ravin, obrigado por ter vindo aqui na redação para explicar um pouquinho do cenário eleitoral e político e as questões de governo. Boa sorte aí na sua empreitada. É um prazer estar aqui, obrigado pela atenção, para a gente poder esclarecer tudo isso. E você, internauta, não deixe de avaliar, não deixe de procurar. A internet hoje mostra tudo para a gente. Nosso processo está aí, pode entrar em blog nosso, pode entrar no Facebook do pessoal. Tem um monte de gente falando disso, ninguém está falando, inventando nada. E a gente está aí para defender a cidade e fazer tudo que é melhor. Obrigado. Ok. Caro internauta, você viu a entrevista com Aiden Ravin, ex-prefeito aqui de Santo André, pelo PTB. Caso queira mais informações sobre essa matéria, acesse o site reporterdiario.com.br e até a próxima.